82. Sazed observava em silêncio da entrada da caverna. Lá fora, os colos estavam enfurecidos, andando pesadamente, parecendo confusos. A maioria dos homens que estiveram observando com Sazed havia fugido. Mesmo a maioria dos soldados havia batido em retirada para as cavernas, chamando-o de tolo por entrar. Por esperar. Somente o general Demou, que havia conseguido voltar engatinhando para a caverna após seu átimo se esgotar, havia ficado, apenas a poucos passos, túnel adentro. O corpo do homem estava ensanguentado, com o braço decepado em um torniquete e uma das pernas esmagada. Ele tossiu baixo, esperando Aslidin voltar com mais bandagens. Lá fora, o sol se ergueu no céu. O calor era incrível, como um forno. Gritos de dor ecoaram do fundo da caverna atrás de Sazed. Os colos estavam lá dentro. Ela virá, Sazed sussurrou. Ele conseguia ver dali o corpo de Ellen. Havia caído para trás sobre a pilha de cadáveres dos colos. Brilhava forte em branco e vermelho contra o preto e azul dos colos e das cinzas. Virá, Sazed insistia. Demou parecia zonzo. Perdera muito sangue. Caiu para trás, fechando os olhos. Os colos começaram a avançar para a entrada da caverna, embora não tivessem a determinação ou o furor que mostravam antes. A heroína virá, Caesar disse. Lá fora algo apareceu como se vindo de brumas. Em seguida, despencou sobre os corpos ao lado do cadáver de Ellen. Foi seguido imediatamente por outra coisa, uma segunda figura, que também caiu, inerte. Lá! Pensou Caesar, cambaleando para fora da caverna. Passou correndo por vários colos que tentaram golpeá-lo. Caesar, porém, estava com suas mentes de metal. Pensou que devia estar com suas mentes de cobre para o caso de precisar registrar algo importante. Usava os 10 anéis, os mesmos que usara para lutar durante o cerco de Luthadel, pois sabia que talvez lhe fossem necessários. Acionou um pouco de aço e se esquivou dos ataques dos colos. Movia-se rapidamente através da massa de feras confusas, passando por cima de corpos, movendo-se em direção ao farrapo de capa branca que marcava o local onde jazia Ellen. Seu corpo estava lá, decapitado. Um pequeno corpo jazia ao lado do dele. Caesar caiu de joelhos, agarrando Vin pelos ombros. Ao lado dele, no topo da pilha de colos mortos, estava outro corpo. Era de um homem de cabelos vermelhos, que Caesar não reconheceu e ignorou, pois Vin não estava se movendo. Não. Ele pensou, verificando o pulso. Não havia nenhum. Os olhos estavam fechados. Ela parecia em paz, mas morta. Definitivamente morta. Não pode ser. Ele gritou, sacudindo novamente o corpo da mulher. Vários colos se arrastaram em sua direção. Caesar ergueu os olhos. O sol estava se erguendo. Era difícil respirar com todo aquele calor. Sentia a pele queimar. Quando o sol alcançasse o zênite, provavelmente ficaria tão quente que a terra arderia em chamas. É assim que vai terminar? Caesar berrou para o céu. Seu herói está morto. O poder de ruína pode estar partido. Os colos podem estar perdidos. Para ela, com o exército. Mas o mundo ainda morrerá. A cinza havia matado as plantas. O sol queimara todo o restante. Não havia comida. Caesar piscou entre lágrimas, mas elas secaram em seu rosto. É assim que você nos abandonará? Ele sussurrou. E então, sentiu algo. Olhou para baixo. O corpo de Ven esfumaçava levemente. Não devido ao calor. Parecia estar vazando algo. Não. Estava ligado a algo. Os fios de bruma que ele viu levavam a uma luz branca e vasta. Ele mal conseguia enxergá-la. Caesar estendeu a mão e tocou a bruma, sentindo um poder assombroso, um poder de estabilidade. Ao lado, o outro cadáver, aquele que não reconhecia, também estava soltando algo, uma fumaça preta e profunda. Caesar estendeu a outra mão, tocando a fumaça, e sentiu um poder diferente, mais violento, o poder da mudança. Ficou ajoelhado, pasmo, entre os dois corpos, e apenas então as coisas começaram a fazer sentido. As profecias sempre usaram um gênero neutro, pensou ele, para que pudessem se referir tanto a uma mulher quanto a um homem, segundo o que pensávamos, ou talvez porque elas se referissem a um herói que não era de fato nenhum nem outro. Ele se levantou. O poder do sol parecia insignificante se comparado aos poderes gêmeos, ainda que opostos, que o cercavam. O herói seria rejeitado pelo seu povo, pensou Caesar. Ainda assim, ele o salvaria. Não um guerreiro, embora lutasse, não nascido como rei, mas se tornaria um, de toda forma. Ele olhou para cima novamente. É isso que havia planejado desde o início? Ele sentiu o poder, mas recuou, assustado. Como poderia usar uma coisa assim?
Era apenas um homem. No breve vislumbre das forças que havia tocado, soube que não teria como usá-las. Ele não tinha o treinamento necessário. Não posso fazer isso, disse entre lábios rachados, erguendo as mãos para o céu. Não sei como. Não posso fazer o mundo como era. Nunca o vi antes. Se eu tomar este poder, farei como Senhor soberano. E as coisas apenas piorarão com a minha tentativa. Sou apenas um homem. Os colos gritavam de dor com as queimaduras. O calor era terrível e, ao redor de Caesar, as árvores começaram a estalar e se incendiar. Seu toque nos poderes gêmeos o mantinha vivo. Ele sabia, mas ainda assim não os abraçou. Eu não sou um herói, sussurrou, ainda com as mãos para o alto. Seus braços brilharam, dourados. As mentes de cobre nos antebraços refletiam a luz do sol. Estiveram com ele por muito tempo, como suas companheiras. Seu conhecimento. As palavras da profecia eram muito precisas, pensou de repente. Elas dizem que o herói levará o futuro do mundo nos braços, não nos ombros, não nas mãos, nos braços, pelos deuses esquecidos. Caesar entendeu. Caesar enterrou os braços nas brumas gêmeas e tomou os poderes a ele oferecidos, absorveu-os, sentindo-os se impregnarem em seu corpo e fazerem-no queimar. Sua carne e ossos evaporaram. Mas, enquanto isso acontecia, ele acionou sua mente de cobre, lançando todo o conteúdo em sua consciência em expansão. As mentes de cobre, agora vazias, caíram, com os anéis sobre a pilha de corpos azuis ao lado dos corpos de Vin e de Ellen, e do corpo anônimo de Ruína. Caesar abriu os olhos, grande como o próprio mundo, atraindo um poder que envolvia toda a criação. O herói terá o poder para salvar o mundo, mas terá também o poder para destruir. Nunca entendemos. Ele não portaria apenas o poder de preservação, ele precisaria do poder de ruína também. Os poderes eram opostos. Quando os absorveu, os dois ameaçaram se aniquilar mutuamente. No entanto, por saber como usá-los, ele conseguia mantê-los separados. Podiam se tocar sem se destruir, se Caesar assim desejasse. Pois esses dois poderes haviam sido usados para criar todas as coisas. Se lutassem, destruíam. Se fossem usadas juntos, criavam. A compreensão cresceu dentro dele. Por mais de 1000 anos, os guardadores haviam coletado o conhecimento da humanidade e o armazenado em suas mentes de cobre. Haviam passado de guardador para guardador, cada homem ou mulher carregando o volume inteiro de conhecimento para que pudesse passá-lo adiante quando necessário. Caesar o continha por inteiro, e em um momento de transcendência compreendeu tudo. Viu os padrões, as pistas, os segredos. Os homens haviam acreditado e adorado por toda a existência. E, dentro daquelas crenças, Caesar encontrou as respostas de que precisava. Preciosidades, escondidas de ruína. Em todas as religiões da humanidade, houvera um povo chamado Bennett. Tinham considerado a criação de mapas um dever solene. Caesar certa vez pregara essa religião para o próprio Kelsier. A partir de mapas e cartas detalhadas, Caesar descobriu como o mundo fora no passado. Usou seus poderes para restaurar os continentes e oceanos, as ilhas e ilhas costeiras, as montanhas e os rios. Houvera um povo conhecido como Nelazan. Tinham venerado as estrelas, chamado-as de 1000 olhos de seu deus, Trell. Olhando por eles, Caesar lembrou-se bem de ter apresentado a religião à jovem Ven, enquanto ela, cativa, passava por seu primeiro corte de cabelo com o bando. Dos Nelazan, os guardadores haviam recuperado as cartas astronômicas e as registrado como era seu dever, embora os estudiosos dissessem que eram inúteis, pois não eram atualizadas desde os dias antes da ascensão. No entanto, a partir daquelas cartas astronômicas e dos padrões e movimentos de outros planetas no sistema solar que elas delineavam, Caesar conseguiu determinar exatamente onde o mundo devia orbitar. Ele levou o planeta de volta a seu antigo lugar, sem empurrar demais como fizera o Senhor Soberano, pois tinha uma grade de referência pela qual medir. Houvera um povo chamado Kanzi, que venerara a morte. Haviam deixado observações detalhadas sobre o corpo humano. Caesar fizera uma de suas preces sobre os corpos que encontraram no esconderijo do antigo bando de Ven, quando Kelsier ainda estava vivo.
Dos ensinamentos dos Kanzi sobre o corpo, Caesar determinou que a fisiologia da humanidade havia mudado por intenção do Senhor Soberano ou por simples evolução para se adaptar a respirar com as cinzas e comer plantas marrons. Em uma onda de poder, Caesar restaurou os corpos dos homens a como eram antigamente, deixando cada pessoa como era antes, mas consertando os problemas que viver 1000 anos em um mundo agonizante havia causado. Não destruiu os homens, deturpando-os e revirando-os como o Senhor Soberano fizera ao criar os Kandra, pois Caesar tinha um guia segundo o qual trabalhar. Ele aprendeu outras coisas também, dezenas de segredos, uma religião adorara os animais, e dela Caesar extraiu figuras, explicações e referências com relação à vida que deveria viver na Terra. Ele a restaurou de outra, Dadrada, a religião que pregara a trevo antes de ele morrer. Caesar aprendeu sobre cores e tonalidades. Foi a única religião ensinada por ele e, com seus poemas sobre cor e natureza, foi capaz de restaurar as plantas, o céu e a paisagem à forma que haviam sido antes. Cada religião tinha suas pistas, pois as crenças dos homens continham esperanças, amores, desejos e vidas do povo que haviam acreditado nelas. Por fim, Caesar tomou a religião dos Larsta, a religião em que a esposa de Kelsier, Mer, havia acreditado. Seus sacerdotes tinham o costume de compor poesia em seus momentos de meditação. Desses poemas e de um pedaço de papel que Mer dera a Kelsier, que o dera a Vin, que por sua vez o presenteara a Caesar, ele aprendeu sobre as coisas belas que o mundo tivera no passado, e restaurou as flores das plantas que antes as carregaram. As religiões na minha pasta não eram inúteis, afinal, ele pensou, o poder fluindo e refazendo o mundo. Nenhuma delas não eram todas verdadeiras, mas todas continham a verdade. Caesar pairou sobre o mundo, mudando as coisas conforme sentia necessidade. Embalou com cuidado os esconderijos da humanidade, mantendo as cavernas seguras, mesmo enquanto as mudava de lugar, conforme retrabalhava a configuração das placas tectônicas do mundo. Por fim, exalou suavemente, seu trabalho terminado. E, no entanto, o poder não se evaporou dele como Caesar esperava que acontecesse. Rashek e Vin tocaram apenas pequenas partes desse poder no poço da ascensão, ele percebeu. Eu tenho algo mais, algo infinito. Ruína e preservação estavam mortos e seus poderes haviam sido unidos. De fato, pertenciam ali, juntas uma à outra, como sequer haviam se separado. Algum dia, talvez ele descobrisse a resposta a essa pergunta. Alguém precisava vigiar o mundo, cuidar dele, agora que seus deuses haviam partido. Foi somente então que Caesar entendeu o significado do termo Herói das Eras. Não era um herói que vinha uma vez entre as eras, mas um herói que perduraria pelas eras. Um herói que preservaria a humanidade em toda a sua existência. Nem preservação, nem ruína, mas os dois. Deus. Vin era especial. Preservação a escolher em tenra idade. Como já mencionei, acredito que a estivesse preparando aos poucos para assumir seu poder. Ainda assim, a mente de preservação estava muito fraca naquele momento, reduzida apenas ao fragmento que conhecemos como espírito da bruma. O que o fez escolher essa garota? Porque era uma nascida da bruma? Porque ela vivenciou o estalo muito cedo na vida, recebendo seus poderes, ao sofrer as dores do parto estranhamente difícil que sua mãe teve para dar-lhe a luz. Vin teve um talento e uma força incomuns com a alomancia desde o início. Acredito que ela deva ter absorvido um pouco das brumas ainda criança. Naqueles breves períodos em que não estava usando o brinco, preservação já tinha feito com que ela parasse de usá-lo quando Kelsier a recrutou, embora Vin o tenha colocado de novo pouco antes de entrar para o bando. Daquele momento em diante, ela o deixou lá por sugestão de Kelsier. Ninguém mais era capaz de extrair forças das brumas. Eu determinei isso, porque estavam abertas a Vin e não aos outros. Desconfio de que ela não fosse capaz de absorvê-las por inteiro até tocar o poder do Poço da Ascensão, que sempre foi, acredito eu, para ser uma força de harmonia. Algo que, assim que tocado, ajustaria o corpo da pessoa para torná-lo capaz de aceitar as brumas. No entanto, ela fez uso de uma migalha do poder de preservação ao derrotar o Senhor Soberano, um ano antes de sequer começar a ouvir a pulsação que indicava o retorno do poder ao poço. Há muito mais neste mistério. Talvez
eu o traga à tona, no fim das contas, quando minha mente se acostumar mais e mais com sua natureza expandida. Talvez eu descubra por que eu mesmo fui capaz de tomar os poderes. Por ora, desejo apenas fazer um simples agradecimento à mulher que deteve o poder pouco antes de mim. De todos nós que tocamos, sinto que ela foi a mais merecedora.